Reinaldo, e quem também participou da CEPAP foi o Eduardo Bolsonaro e, pelo jeito, ele não está muito feliz com o pai na domiciliar, porque assim, ele gravou um vídeo durante o evento e disse que o conteúdo ia ser mostrado por Jair Bolsonaro, que está na domiciliar desde a última sexta-feira. O ex-presidente, ele está proibido de usar celular, telefone ou qualquer meio de comunicação com o exterior, direta ou indiretamente, nem por intermédio de terceiros. Vamos ver o que é que o Eduardo falou. Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. Eu gosto quando ele fala Bolsonaro. Bolsonaro. Rapaz, nós falamos, queridos, a gente, mesmo quem não gosta muito, tem que admitir que a gente disse aqui, né, que tem muita gente que quer o Bolsonaro mártir, não é isso? Mito, na cabeça deles, ele já é. A coisa se completaria com o mártir. Né? Então, esse CEPAC já é uma maluquice da extrema-direita americana. É bom lembrar que esse CEPAC aí, aquela coisa trumpista, a direita republicana tradicional não pertence, nem vai a esses negócios. Nem vai. Isso é coisa dos malucos. Dos malucões, de extrema-direita. Sim, alimentado pelo Trump, pelo trumpismo. Né? Steve Bannon está na raiz desse negócio. Né? Troço coalhado de neofascista. Onde quer que se reúna. Né? Agora, o Eduardo me parece que está naquela vibe. Diz assim, olha... e ele é, sem dúvida nenhuma, a cabeça mais política de todos eles. Eficaz a seu modo, é bom deixar claro, porque quando veio a onda, o aluvião, tem de ser Tarcísio o candidato, quem segurou a peteca foi ele. Você que está me ouvindo, não importa qual é a sua tendência ideológica, você tem de saber, isso não é uma opinião do titio Rei, você tem de saber que o Flávio não queria ser candidato. Não. Por ele, senador pelo Rio, estava tudo certo, negociava com Tarcísio. Ele sempre achou. Ele achou, inclusive, mesmo quando o pai colocou como candidato, ele queria negociar. Mas aí, como disse um amigo que é especialista em pesquisa, quando ele começou a subir muito rapidamente na pesquisa, ele deve ter botado a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, agora... Não, e claro que ele pode ganhar. O Eduardo ganhou essa batalha interna. E tem uma entrevista dele, histórica, em novembro do ano passado, em que ele disse, mesmo que a gente perca, a gente ganha do mesmo jeito. Por um podcast chamado Market Makers. O importante é manter o controle, nem que seja da oposição, com a direita pura. Tal. Portanto, ele é aquele que trata a política muito como um instrumento mesmo de poder. Ele não... E se o pai... Porque, veja só, nós vamos ver, o Alexandre pediu explicações. Você acha que, com a devida vez, ele pode até ficar triste, se o Bolsonaro voltar para a cadeia. Bolsonaro, Rafael, é o objetivo que eu vou perguntar, não tem... Bolsonaro voltar para a cadeia é ruim para eles? Hein? É ruim para eles? Não é. Não é.
Bolsonaro fora da cadeia é pior para eles eleitoralmente do que Bolsonaro dentro da cadeia, caramba. Porque ele continua, tá com limitação de visita, inclusive, tá, né? Tem poder de articulação. Mas é claro que um Bolsonaro na cadeia... E mais, já tratamos essa coisa aqui. E se morre na cadeia, então? Aí o mito e o mártir se juntam. Mesmo. Né? Razão porque eu recomendei aqui o livro Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet. Essas coisas têm teoria, sabe? Não é assim, elas não existem no vácuo. Essas coisas já foram pensadas. Né? Como diria Tom Jobim na música Fotografia, há sempre uma canção para contar a história daquele velho amor. Há sempre um livro que explica as coisas e, se não houver ainda, haverá. Né? Mas quase sempre há. Né? O Reinaldo, quem pediu respostas para a defesa do Jair Bolsonaro foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele reagiu a essa fala do Eduardo, deu 24 horas para a defesa do Jair Bolsonaro prestar esclarecimentos sobre esse acesso, suposto acesso às redes sociais, depois do Eduardo ter falado isso. Bom, cara, a Michele, nós comentamos aqui, né? A Michele Reinaldo, que ela chama Reinaldo, né? A Michele Reinaldo, ela teve um comportamento bastante sóbrio, aquela coisa religiosa dela, tal, né? Se posicionando muito bem e falando do Jair, do marido, da família. Mas o Eduardo quer a crispação. E é claro que o Alexandre tem de perguntar. Claro que o Alexandre tem de perguntar. A ideia de que por que é que os Bolsonaro e o Alexandre entraram em rota de colisão? Primeiro que o ministro aplicou a lei, né? De uma maneira, quando eu digo intransigente, não é intransigência em sentido negativo, intransigente porque dentro dos limites da lei. Agora, os Bolsonaro nunca querem saber, sempre apostam no limite mesmo. Sempre apostam no limite. Eles vão para a porrada. Em especial o Eduardo. Né? E aí largo para o ministro, olha aí. Né? Vamos ver. Eu, enfim, acho que o Alexandre vai ter que ponderar e espero, né, que a Michele, que está cuidando do marido, né, deixe claro que o Eduardo se expressou mal ao dizer que, na verdade, está em contato com o pai desse modo, porque isso está proibido, né? E que ele é a voz do pai nas redes e que eles estão em conexão, etc. Espero que a Michele evidencie não ser assim. Porque se for, para sintetizar, se for como Eduardo diz, assim que o Bolsonaro melhorar sua condição médica, ele tem de voltar para a cadeia. Né? Inicialmente são 90 dias. Né? São 90 dias, inicialmente, depois uma reavaliação. Agora, se começar descumprimento sistemático de medida cautelar, ele volta para a cadeia. E aí, quem sabe, eu já disse, né? Eu recomendei ao Bolsonaro que rezasse muito. Não contra os inimigos. Né? Às vezes é preciso rezar para se proteger dos amigos. Né?